Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre farmácia hospitalar. E aí na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo da ciência farmacêutica: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização de medicamentos, né? No caso, dispensação de medicamentos. Bom, então não esquece de se inscrever aqui embaixo, clica no botãozinho de gostei para deixar aquela força, deixa o seu comentário, vai nos links aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem muito material bom que você pode aproveitar aí para o seu ciclo de estudo. Então, vamos nessa, sem muita conversa. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que o ciclo da ciência farmacêutica é o ciclo básico, que todo farmacêutico que trabalha no ambiente hospitalar e também no ambiente precisa lembrar de aprender, né, de utilizar. Mas não só decorar essa sequência e entender qual é o objetivo de cada uma dessas sequências aí, tá bom? Então, dentro desse processo a gente tem a seleção de medicamentos, a programação de compra desses medicamentos, como é que esses medicamentos vão ser adquiridos, como é que esses medicamentos, uma vez adquiridos, serão armazenados, distribuídos, utilizados e, consequentemente, a preocupação que nós temos na utilização desses medicamentos pelos pacientes. Bom, a dispensação, ela difere da distribuição em um processo muito importante. Na dispensação, nós temos uma ação de cuidado centrado no paciente, onde a gente se preocupa com esse paciente e todos os parâmetros que são essenciais, né? Tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o objetivo da distribuição, tá? Segurança, reduzindo erros de medicação e aumentando a segurança do paciente. Racionalização, com processos bem definidos e estruturados, a gente consegue reduzir os custos institucionais. Isso aqui os nossos gestores eles adoram escutar, além de controle, né? Por exemplo, uma das características de distribuição muito importantes nos hospitais hoje são os PGTA. São os PGTA, Programa de Gerenciamento e Tratamento Antimicrobiano. Pode ser também PGA, tá? Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos, tá? Por quê? Porque às vezes o uso irracional de medicamentos faz com que o custo do hospital se eleve muito. Então a gente consegue, através desses controles, desses programas, como eu disse, características bem definidas, com controle bem definidos, a gente conseguir, a partir desse momento, apurar melhor a utilização desses medicamentos. Então, quais são os sistemas de distribuição que a gente consegue ter? Então, a gente tem o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Mas, na verdade, posso dizer para vocês que a gente tem sistema coletivo, sistema individualizado e o sistema por dose unitária, certo? Normalmente são esses três sistemas de distribuição. Esses sistemas, eles não são, como é que eu posso dizer, ruins ou bons. Tipo, um é muito bom, o outro é muito ruim. Não, depende muito da realidade de cada ambiente hospitalar, tá bom? Esses sistemas, eles podem até ser combinados. Ou seja, eu posso ter um ambiente hospitalar onde em determinadas áreas eu uso um sistema coletivo, porque cabe, no outro eu consigo utilizar um misto, depois eu consigo utilizar um sistema de dose unitária e por aí vai, tá? Normalmente, o sistema de dose unitária, ele é o que nós conseguimos, o máximo, trazer as ações de uso do medicamento para dentro da farmácia, termos um cuidado, tanto antes da prescrição desse medicamento, quanto depois da prescrição desse medicamento. Porém, uma das características desse sistema, é que nós vamos ver adiante, é que ele precisa de uma equipe de farmacêuticos. Então, isso não é ruim, tá? Isso é muito bom. Só que a gente precisa ter farmacêuticos que conheçam esse sistema para que esse sistema possa funcionar da maneira mais correta possível, tá bom? Então vamos lá falar sobre o sistema coletivo, que é o primeiro. Nesse caso aqui, o que é que a gente faz? No sistema coletivo, uma distribuição por unidade de internação, sem acesso da farmácia à prescrição. Então aqui a gente não tem acesso nenhum. Isso traz transtornos, tá? Por quê? Porque você não tem controle sobre o uso desses medicamentos. Reduz os investimentos iniciais, mas gera estoques periféricos, erros de medicação e perdas econômicas significativas. Muitas vezes esses estoques ficam espalhados pelo hospital, a gente não consegue ter controle, inicialmente dos vencimentos de medicamentos. Então, é um sistema um pouco mais problemático, mas funciona de algum modo em unidades. Já no sistema individualizado, a dispensação ela acontece por paciente em 24 horas. Então, o farmacêutico, a farmácia, recebe no acesso direto, ou seja, no sistema individualizado direto, uma cópia da prescrição ou indireto quando essa transcrição é feita pela enfermagem. Normalmente, sistemas individualizados, quando eles são feitos, nós utilizamos o acesso direto. Isso reduz estoque e permite que a gente saiba exatamente o que cada paciente está utilizando. No sistema misto, a gente combina uma distribuição coletiva para alguns produtos, por exemplo, materiais de grande volume, materiais e EPIs, além de uma distribuição individualizada para outros, dependendo das características técnicas e econômicas. Tá? Já no sistema de dose unitária, aqui a gente tem um potencial muito maior de cumprir todos os objetivos da farmácia hospitalar. Esse sistema aí, ele tem uma característica muito interessante. Todos os pontos do sistema de dose unitária, eles são passíveis de controle. Então a gente consegue controlar tudo o que acontece, a começar pelo início dele, onde nós vamos fazer uma análise de prescrição. Então o que é que acontece? A prescrição chega, o farmacêutico ele vai analisar essa prescrição, aviar essa prescrição e a partir daí ocorre a separação dos medicamentos, o acondicionamento deles, a conferência e o envio para as unidades hospitalares. Professor, mas nesse caso não demora muito não? Aí é que está o segredo. No sistema de dose unitária, quanto maior for a complexidade, mais farmacêuticos eu vou ter um número X de farmacêuticos que vão acompanhar um número X de leis e isso vai facilitar muito. Então, todas as prescrições aqui, elas passam pela farmácia, farmacêuticos vão avaliar aprazamento, vão avaliar a posologia,
vão avaliar a interação alimento-medicamento, interação medicamento-medicamento, interações relacionadas à administração, como medicamentos que não podem ser administrados em sonda foram prescritos em sonda. Então, tudo isso a gente consegue avaliar. Esse método, né, esse sistema de dose unitária, ele foi recomendado pela ASHP desde 1980 como um sistema de escolha para hospitais. Porém, no início da implantação desse sistema, ele exige um investimento um pouco mais alto, além de materiais. É importante lembrar que nesse sistema, tá, o sistema de dose unitária, ele funciona muito bem sendo um sistema automatizado, tá bom? Sistemas manuais, eles acabam tendo muitos desvios de qualidade, muito choque. Então, sistemas, eles podem ser centralizados, descentralizados e com intervenção farmacêutica. Sistema centralizado, uma única farmácia central é fornecedora para toda a instituição. E no descentralizado, nós temos as farmácias satélites, que eu falei até na primeira hora para vocês. O sistema de farmácias satélites, ele é muito melhor porque a gente consegue estabelecer um perfil de uso de medicamento digamos assim, por ala. Então, cada ala tem um perfil e nós conseguimos estabelecer esse perfil trabalhando satélites, tá bom? Então, a gente tem, normalmente, setores estratégicos que têm uma descentralizada. Então, a avaliação da prescrição pelo farmacêutico, ela pode ocorrer prévia à dispensação ou posterior à dispensação, como é o caso de coletivos individuais. Então, normalmente, prefere que a prescrição ela seja avaliada previamente para evitar PRMs, né? Problemas relacionados a medicamentos. Bom, quando a gente fala de rastreabilidade de medicamentos, uma das coisas que nós podemos utilizar são técnicas para isso. Então, por exemplo, quando o medicamento ele chega no hospital, ele pode ser rotulado, mas ele não já vem com rótulo, mas ele pode sofrer um processo de rerrotulação. Seria aí a inserção, por exemplo, códigos data-médico, por exemplo, QR Code, ou até mesmo código de barras para cada medicamento dele, garante que a gente consiga rastrear. Então, como é que funciona? Ocorreu a prescrição, o farmacêutico avaliou essa prescrição, liberou essa prescrição, o atendente que vai separar ali o produto, ele vai ler aquele data metrics para aquele produto, para aquele paciente e tudo mais. Uma vez que ele leu, esse produto agora vai estar vinculado diretamente ao prontuário daquele paciente. Então, se eu precisar saber qual foi o lote que ele usou, qual era o vencimento daquele lote, qual era o nome do medicamento, eu consigo a partir da ampola. Pessoal, mas isso reduz custo? Reduz porque cada ampola, cada comprimido, cada produto que tem dentro da sua farmácia hospitalar tem um código de barras único ou um QR Code, né? Você escolhe. Nessas condições aí, você vai ter, né, uma solução muito mais eficiente, tanto para garantir que o paciente está utilizando o medicamento que realmente foi prescrito, como também controle sobre o uso do medicamento. Então, por que é importante ter essa questão da rastreabilidade? Primeiro, porque você reduz erros de medicação, técnico e farmacovigilância mais eficiente, deficiência no recolhimento de lotes, além de uma gestão, tá bom? A Lei 11.903 de 2009 criou o SNCM, que é o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, para rastreabilidade. Inclusive, sabe, no nosso aplicativo do SUS, você consegue visualizar quais os medicamentos, por exemplo, na sua UPM. Bom, a rastreabilidade hospitalar, ela é muito útil quando a gente utiliza esses códigos data matrix, né? Por exemplo, a maioria dos fornecedores utiliza códigos de barras com baixa capacidade de informação. A solução é a gente ter um código Data Matrix ou Data bidimensional com maior capacidade nacional, dispensando fracionamento e embalagem. Então, o código aqui ele é um código muito completo. A gente consegue associar várias informações relacionadas ao fármaco, como por exemplo, ação, dose usual, característica de uso, compatibilidades farmacotécnicas. Então, na leitura do código Data Matrix, a gente consegue, a partir da embalagem do medicamento, a dispensação, a leitura na pulseira do paciente também identifica quando ele foi administrado. E isso tudo é uma barreira de segurança, tanto para o paciente que está utilizando esse medicamento, quanto para o profissional que está dispensando e o que está administrando. A farmácia, ela é uma das características mais importantes no século. Ela vem sofrendo processos de atualização, uma delas é a automação. Tá? Essa automação é um processo de automaticidade, digamos assim, né? Onde alguns passos do processo hospitalar serão executados por máquinas, tá bom? Vai facilitar a segurança da equipe, né? E do abastecimento, agilidade no recebimento de pagamentos, eficiência no fechamento de contas e precisão no estoque. Claro, gente, o que eu estou dizendo aqui não é que eu apoio, né? Mas existem alguns processos que são mecânicos que poderiam ser executados por mais. Isso jamais, em tempo algum, vai retirar a importância. Alguns dispositivos que são automatizados que têm destaque. Os armários rotativos, você ao tirar uma caixa daqui de dentro, por exemplo, ele já vai informar quantos caixas tem aqui dentro, quando foi que você tirou, que data tirou, então tudo isso facilita muito. Uma cabine automática de dispensação, certo? Normalmente isso acontece em prescrições emergenciais. É um sistema desse muito parecido no carrinho de parada, né? Então você tira, ele vai conseguir saber exatamente quais foram os produtos. Robôs de entrega, né? Que aí eles não vão precisar de uma pessoa carregando aqueles produtos até levar, por exemplo, para satélite. E o Apothec Chemo, por exemplo, que é um robô de alto desempenho para preparo de medicamentos citotóxicos. Como você já deve imaginar, existem cirurgias feitas por robôs, né? À distância. Esse robôzinho você conseguiria fazer a manipulação de maneira muito mais bom. Algumas considerações sobre o que nós falamos na aula de hoje, né? Que são bem importantes. Primeiro, a escolha do sistema de distribuição, ela deve considerar aspectos administrativos e assistenciais. Rastreabilidade e informação é essencial nesses processos. E a automação e o papel do farmacêutico são coisas que podem andar juntas. Então, tanto nós farmacêuticos quanto outros profissionais de saúde, em algumas áreas podemos utilizar a automação como uma boa. Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço você ter ficado comigo em mais uma aula. Um grande abraço.